Rapaz, você acredita pra ser atleta hoje não é fácil, não? Tem que, também, ela tem que Manter? manter o peso, né? Tem que manter o peso. A Ana tem que estar sempre. Ela teve uma. Você fez um treinamento essa semana, deu uma lesãozinha Sim, no sim. músculo, na perna. Tem vários aspectos, né, para se preocupar. Esses dois últimos anos pela CBK eu venho preocupado com peso, né? No tradicional, a gente não tinha isso. Então eu não focava tanto nessa parte, mas agora até isso eu tenho que trabalhar, segurar o peso para não extrapolar. Chega umas semanas antes, a gente tem que fazer uma dieta mais restritiva para poder segurar, porque eu nunca fico com 50 quilos, né? Eu sempre fico um pouquinho a mais. O professor até puxa minha orelha aí às vezes, porque eu extrapolo às vezes, mas é isso, você tem que segurar, tem que ter a disciplina. Eu lembro de, na minha família, às vezes, tá todo mundo comendo pizza e eu tenho que comer ovo para poder bater o peso. Mas quando bate o peso também, pode beber água. Aí é a melhor água da vida, o melhor alimento da vida depois que bate o peso. Mas, às vezes eu bato um açaizinho com açúcar antes do treino, pra dar uma energia. Rapaz, X-Tudo Mas também. tudo eu amo essas porcarias todas. Se deixar, eu como sempre, mas tem que segurar um pouco. Que faz total importância, por exemplo, que te tira da luta ou ela te passa por um outro peso? Como é que funciona? Não, na verdade, eu sou inscrita e já ranqueada na categoria de menos 50 quilos. Então, sempre que eu vou competir na pesagem, eu tenho que estar com 50 ou até 50,5. Na verdade, não tem que estar com 50, né? Eu tenho que estar com peso até 50,5. Ah, entendi. A categoria é até 50, mas tem uma tolerância de 500 gramas, né? E eu sempre fico pesando aí 53, 52. Agora, nos últimos meses, eu tenho segurado ainda mais. Então, eu fico com 51,5. Aí chega, fica um pouquinho mais fácil de controlar. Mas aí, se não atingir o peso, aí você não consegue competir naquela categoria, não pode. E aí, pra você Já mudar de chegou atleta categoria, que você tem fez. que. Na hora você não consegue mudar Não de pode, categoria, você não igual se pode. classificou e Não. Você tá ranqueada, né? É uma vez ranqueada, assim, não, até porque não adianta. Não adianta eu ranquear na 50 e competir na 55, por exemplo. Ah, Igual na minha situação, como eu sou muito baixa, pra mim não é interessante a 55, porque já tem meninas mais altas, então eu tenho que competir na entendi. 50. Até isso a gente tem que pensar. Mas, graças a Deus, assim, eu só na primeira vez que eu tive que perder peso, que eu dei um teto preto assim, eu fiquei meio assim, sem beber água, mas foi um pouco mais sofrido. Mas depois que a gente sofre uma vez, aí a gente segura. E, Ana Laura, o que seria o ápice do karatê pra você? Então, hoje, competindo pela CBK, eu tenho mais objetivos, né? Dentro do karatê, eu falo assim, porque até voltando nessa questão do mundial que deu uma esfriada, Ah, dentro do tradicional eu tenho títulos goianos, nacionais, né, de campeonato brasileiro, tenho título sul-americano, isso título campeã, né? Sou campeã sul-americana, campeã pan-americana, faltava só o do mundial. Então, por isso que me deu uma baqueada, porque eu fui prata, cheguei bem pertinho, Porque ela foi prata, né? e Foi. foi quase, então me deu uma. é, assim, foi um pouco complicado lidar com isso, porque só faltava esse título para fechar o pacote, né? Mas hoje eu viso outros horizontes. A gente está competindo aí, assim, dentro da CBK, como é muito, como se diz, varia, sabe? Você encontra meninas muito boas, então você tem que ir um aham. passo de cada vez. Então a gente foca no brasileiro, foca na seletiva, para focar nas competições internacionais, para pontuar no ranking da WKF, né? Mas dentro da CBK, eu tenho como objetivo participar dos jogos, né? Os jogos pan-americanos, os jogos sul-americanos, mas para isso tem que conseguir a vaga na seletiva, que é só uma por categoria. Eu já participei de duas, eu fiquei em quarto lugar em uma, e na outra eu fiquei em quinto, sexto lugar. Não consegui participar do rodízio, mas eu tenho esse objetivo dentro da CBK, que é participar dos Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, que são as competições oficiais, né? Fora os Jogos Olímpicos, são as competições mais importantes, né? Reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, eu tenho esses objetivos dentro da CBK. Mas eu sei que é um trabalho árduo, até porque esse ano de 2023 já tem uma dona da vaga, né? Já tem, assim, já tá mais ou menos encaminhado a dona da vaga, porque eu não terminei o ano como primeira do ranking, né? Eu terminei o ano como quinta do ranking. Então, é só no próximo ciclo que eu posso tentar de novo. Mas a gente vai trabalhando assim, de pouquinho em pouquinho, vai conseguindo conquistar os Opens primeiro, vai conseguindo conquistar os campeonatos brasileiros, para assim ir passando, sabe? Eu viso um passo de cada vez, mas tenho grandes ambições aí dentro dessa nova confederação que eu venho E participando. você é muito jovem ainda, 19 anos. Sim, assim, Tem chão. Tem chão ainda ainda. tem tempo. E então, talvez seria um ápice, seria uma Olimpíada. Isso. Então, o karatê, ele participou, né, dos Jogos Ah, Olímpicos de Tóquio,
mas ele não tá Tá nos mais Jogos de agora? Paris. Eles estão vendo para voltar nos Jogos de 2028, né? Porque não é uma modalidade fixa. Eu acho que o pessoal dos jogos estão incluindo essas novas modalidades, né? Até as modalidades mais tecnológicas também. Então, o karatê ainda não é uma modalidade fixa. É um caminho bem árduo, né? Até porque tem as competições internacionais. Mas quem sabe um dia, né? Meu professor atualmente que eu treino, até mandar um abraço para ele, Cici Abdias. Ele formou uma atleta que é 4 vezes campeã dos Jogos Pan-Americanos. É um ícone. Ela foi 4 vezes campeã consecutiva dos Jogos Pan-Americanos, então. E o primeiro foi com 19 anos, então Tá aí, Ó, né? tá aí, né? Também, né? Tá aí. Quem sabe os próximos, né? Mas a gente tem grandes ambições aí, grandes objetivos. Se Deus quiser, a gente vai alcançar.